Olá, tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo de hoje estarei falando sobre Jesus dá testemunho de João. O texto que nós estaremos estudando hoje se encontra em Mateus 11, do 7 ao 19. Acompanhe aí, ok? Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo que muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam apoderam-se dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações, não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: Tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão, um bebedor de vinho, amigo de publicano e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. O que é que nós podemos aprender acerca desses versículos? São bem extensos. Fazendo um pequeno retrospecto daquilo que a gente viu nos vídeos anteriores. A gente teve um tempo falando sobre o capítulo 10, que é quando Jesus convoca os 12 e instrui os 12, aconselha, estimula, fala sobre as dificuldades e as recompensas que eles iriam alcançar. E o propósito dessa missão de Jesus aos 12 foi de alcançar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegando no capítulo 11, depois dele ter instruído isso tudo e foi pregando nas cidades e ensinando e pregando com os seus discípulos. No vídeo anterior, nós vimos que os mensageiros, né, os discípulos de João, que João estava na prisão, João Batista, ele estava na prisão e ele ficou sabendo daquilo que estava ocorrendo, né, sobre aquilo que Jesus estava fazendo e tal. E mandou seus discípulos para poder perguntar se ele realmente era o Messias ou eles ainda tinham que esperar por outro. E Jesus fala sobre, para eles observarem, ouvir e ver o que estava acontecendo ali, que os cegos viam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, os surdos ouviam, os mortos eram ressuscitados e aos pobres estava sendo pregado o evangelho. E que feliz era aquele que não achava nele motivo de tropeço. E partindo os discípulos de João para poder falar, relatar a João tudo aquilo que eles viram e ouviram, Jesus ele começa a falar com o povo a respeito de João Batista. E ele diz: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Nessa questão, Jesus ele começa a falar sobre João Batista para o povo. João Batista, ele era um homem dedicado a Deus, que ele cresceu no deserto e ele não se vestia com roupas finas. Ele não comia o que era costume de todas as pessoas comerem. Ele foi e levava a mensagem do arrependimento. Foi a voz que clama no deserto, que prepara o caminho para o Senhor. Ele foi aquele que batizou Jesus nas águas. Ele foi o precursor
da caminhada de Cristo. E ele continua aqui nos versículos, né? Sim, que certo Isabel, um homem vestido de roupas finas, ora, se tivessem roupas finas, assim tem nos palácios reais. João Batista, ele não se vestia com roupas luxuosas. Então, isso aqui, de uma certa forma, traz uma crítica aos religiosos daquela época que se vestiam de forma com luxo, né? E, mais uma vez, ele fala, mas que certeza haver para ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais que profeta. E Jesus fala que João Batista, ele não era só um profeta, mas ele era um dos melhores profetas, maiores profetas. E ele diz que este é de quem está escrito. E esse mesmo trecho está escrito em Malaquias 3:1, que é: Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, que é João Batista, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Esse mensageiro que cumpriu essa promessa aqui de quem está sendo escrito é João Batista. Ele que preparou o caminho que Jesus iria passar. Ele foi aquele que anunciou e, pelo fato dele ter sido íntegro e fiel à palavra do Senhor e falar realmente a verdade, isso incomodou muita gente, o que acabou fazendo com que ele fosse preso e morto. Mas ele, mesmo em meio a essa diversidade, ele não deixou de ser quem ele foi chamado para ser. Ele cumpriu o propósito dele, independente das perseguições, independente da oposição das pessoas ao redor dele, independente do que os religiosos ou do que as pessoas achavam sobre ele, ele não deixou de pregar o evangelho, de falar sobre quem viria após ele. E aqui diz, né, que entre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Fala sobre a questão de humildade. E ele diz, né, que desde os dias de João Batista até aquele momento em que Jesus estava falando, o reino dos céus era tomado por esforço, e os que se esforçavam se apoderavam dele. E ele diz que porque todos os profetas e a lei profetizaram até o período de João. João foi o último profeta para esse tempo. E eles dizem que se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Porque o profeta Elias, ele não morreu. Ele foi levado numa carruagem de fogo. Então, o pessoal achou que ele viria de carne e osso e ele falaria tudo aquilo que antes que o Messias viesse. E eles aqui estão falando que João Batista é esse Elias, que ele iria preparar o caminho antes do Messias chegar. E ele diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir e compreender essas coisas, ouça. E ele diz, mas a quem hei de comparar essa geração? A geração para quem Jesus estava falando naquele momento. Eles eram o quê? Semelhantes a meninos sentados nas praças que gritavam aos companheiros. Era de costume naquela época as crianças ficarem nas praças gritando. Então, aqui fala sobre a questão da imaturidade daquele povo a quem Jesus estava trazendo aquela mensagem. E eles dizem, nós nos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não pranteaste. E aí eles dizem, né? Veio João, que não comia e nem bebia, e diziam que ele tinha demônio. Por quê? Porque ele não comia, ele jejuava, né? Ele tinha abstinência, né? Do alimento ou de algo para beber por um certo tempo. Ele fazia jejuns. E as pessoas achavam que ele tinha demônio por causa disso. E veio o Filho do Homem, que é o próprio Jesus, que come e bebe, e as pessoas diziam que ele era um homem glutão, que era um bebedor de vinho, que ele era amigo de publicanos e pecadores. Porque Jesus andava com aqueles que a sociedade desprezava para mostrar o amor e a misericórdia, para quebrar os paradigmas
as mentiras, as barreiras que o povo fazia com aqueles publicanos, com os pecadores. Ele vinha para trazer a verdade naquele ambiente, trazer transformação, arrependimento de pecado para aquelas pessoas. E ele diz que mais a sabedoria é justificada por suas obras. Então, é isso que nós devemos aprender e tirar de lições acerca daquilo que Jesus dá testemunha acerca de João Batista. A voz de João Batista ela ecoava pelos vales, pelas montanhas, chamando as pessoas ao arrependimento e ele batizava essas pessoas. Muitos ouviam com atenção e se batizavam em suas águas, confessando os seus pecados e prometendo mudar de vida. Então, João Batista ele era aquele que levava a mensagem do reino, levava a questão do arrependimento, a conversão, e as pessoas eram batizadas por ele e tinham suas vidas transformadas. E eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui. Curta bastante ele, comente o que você achou de interessante sobre essa palavra, algo que você tem entendido. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por esse evangelho. E se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho? Clica nele, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo.